Chocada, sendo incrível. Até eu quero beijar o Tommy. Fala, futuro leitor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar pra vocês o que eu aprendi com Meg Cabot. Eu sou apaixonada por essa escritora. Ela é a minha escritora da adolescência. E quando eu fui viajar de carro, eu resolvi que eu ia ler outro livro da Meg, porque eu queria lembrar por que ela me fez querer ser escritora. E aí eu fui e peguei o livro Pegando Fogo, que eu nunca tinha lido da Meg, e saí anotando tudo que eu podia. Eu já falei lá no Instagram que uma das formas de mentoria gratuita é você pegar um livro do autor que você gosta muito e anotar tudo que você puder que possa ajudar nos seus livros. Então eu fiz isso. E eu quero compartilhar aqui com vocês e talvez, quem sabe, fazer outros vídeos como esse, tá bom? A primeira coisa que eu aprendi com a Meg foi que quando você tá narrando em primeira pessoa, quando o seu livro é em primeira pessoa, você tem que mesclar situação atual com pensamentos ou lembranças. Então, é muito interessante, né, que quando a personagem principal tá falando, tá acontecendo alguma coisa, ela lembra de alguma coisa e você não se perde. Aí depois ela volta para aquela cena de novo. Então isso é super importante porque dá vida àquela cena e isso realmente acontece com a gente, né? Quando a gente tá numa situação, a gente começa a pensar em algumas coisas que deixa seu livro muito mais rico. Segunda coisa foi terminar o capítulo com uma pergunta em aberto pro leitor. Tipo, quem é fulano? O que aconteceu? Ele falava muito sobre o Tim e eu, gente, Tim não, Tommy. Sobre Tommy. Eu, gente, quem é Tommy? Pelo amor de Deus. E eu fiquei até tentando descobrir quem era Tommy e lendo por causa disso. Então, ela começa contando uma história, só que ela vai deixando em aberto alguns questionamentos simples, por exemplo, de quem é o Tommy, ou o que aconteceu para ele ter saído da cidade, e pra depois ela ir fechando, sacou? Terceira coisa, né? Responder as perguntas em aberto aos poucos no próximo capítulo. Foi isso que ela foi fazendo. Então, conforme ela ia contando a história da personagem principal e abrindo essas janelas, vamos dizer assim, aos poucos ela ia fechando essas janelas conforme a história ia andando. O que mais que eu botei aqui? Abrir perguntas no meio do capítulo e responder depois. Nossa, eu coloquei isso 3 vezes pra vocês verem o tanto que eu achei isso importante. Adicionar pistas sobre o mistério principal sutilmente no capítulo. Nossa, 4ª vez, não conta tudo de uma vez. Ah, isso aqui é interessante, porque ela vai respondendo aos poucos, por exemplo, assim. Você vai descobrindo que a personagem principal, a gente não lembra o nome dela, era amiga dele. Você descobre isso depois de bastante tempo. Primeiro é quem é Tommy, e depois de você... Ah, tá bom, vai falar uma hora que é Tommy. Então você descobre que ela era amiga de Tommy, você fala, caramba. E depois você descobre que ele fez alguma coisa que ele saiu da cidade. Você fala, caramba, o que ele fez? E aí depois você vai descobrindo aos poucos. Aí depois que ela responde quem é Tommy, você fica, tá, mas o que ele fez? E aí depois que ela responde o que ele fez, você fala, ah, beleza, e agora? E agora começa a fechar o ciclo, né? Porque ficam umas questões abertas, umas situações não resolvidas por causa desses 2 questionamentos. Aí eu coloquei aqui assim: a forma como ela constrói a história nos 7 primeiros capítulos é incrível. Dá dicas sutis, mostra os personagens, traz mistério, fecha as perguntas e abre um leque para o novo trama, a volta de Tommy para a escola. Então, isso aqui é legal porque o que eu analisei foi, nos 7 primeiros capítulos, é isso. Ela apresenta todos os personagens do livro, ela conta um pouco da história, traz esse mistério de quem é o Tommy, fecha todas as perguntas que ela deixou aberta e abre uma nova trama, que é assim, cara, Tommy vai voltar pra escola. E agora? Entendeu? Porque assim, resolveu tudo, pronto, o livro morreu, acabou. Não. Tem outra coisa, porque tem que ter um fechamento, tem que ter uma... não é a moral da história, mas tem que ter uma conclusão, entendeu? A conclusão não é essa, não é resolvendo esse mistério. Porque não é um livro de mistério, é um livro adolescente, né? Aí aqui o que eu aprendi também com ela, adicionar ações no meio dos diálogos. Eu já faço isso, acho que provavelmente foi por influência dela, porque eu acho super importante você colocar assim a fala e você coloca assim, e puxou a cadeira e sentou e continuar a fala. Porque isso dá movimento pra cena, entendeu? Não fica aquela coisa assim taxada e aí você começa a imaginar certas coisas. Eu vou deixar uma coisa que eu vou dar aqui pro final, tá? Que eu vou te falar que foi uma coisa assim que eu fiquei chocada. Eu botei aqui, chocada, cena incrível.
Eu anotei a página e eu vou ler pra vocês, tá? Outra coisa que eu aprendi é que o narrador personagem conversa com o leitor. Muitas vezes ela coloca o você, entendeu? Ela tá conversando comigo. Porque como ele é narrado em primeira pessoa, a personagem principal, né, que tá narrando a história, tá no ponto de vista dela, ela acaba falando, você não sabe, que não sei o quê. E aí ela fala com a gente. Então eu achei isso fantástico. Uma vez eu usei isso e eu fiquei desconfortável. Eu falei, gente, será que isso é certo? E agora eu sei que é certo e provavelmente foi influência dela, da Meg. Porque a gente, quando começa a ler muito um autor, né? Eu lia muito ela na minha adolescência. Você acaba pegando algumas coisas dela e você nem sabe. Você vai acabar levando seu estilo, é claro, mas você tem influência de outros autores. Essa parte do você, da personagem falar, foi fantástica pra mim, foi uma virada de chave muito legal. Também coloquei que a importância de descrever cada movimento, cada sensação. E não é... O que eu acho legal é porque, assim, a Meg, ela não descreve locais. Eu não gosto muito, vou ser sincera com vocês, que eu não gosto muito quando descreve muito um lugar. Uma porta, a porta de madeira, que não sei o que, e aí vem um móvel do lado, que não sei o que. Eu me perco legal, não sei se vocês são assim, mas eu me perco muito. Geralmente eu pulo essa parte, entendeu? Vou dizer pra vocês que até na Bíblia eu não tenho paciência, às vezes tem essa parte aí que descreve lá os templos, eu não consigo, porque eu me perco. Mas o que é importante, assim, na Meg é que ela descreve sensações e movimento, entendeu? O tempo todo, a personagem principal, ela fala sobre o que ela tá sentindo. É interessante, assim, porque ela tem um namorado e ela beija outro cara, entendeu? Isso é um negócio de anti-herói, né? Porque ela era pra ser a mocinha, a boazinha. Só que ela coloca os pensamentos dela, mas por que eu beijo ele? Não sei o quê, mas ele é muito bonzinho, não sei o quê, não sei o quê. Todas aquelas ideias, sabe aqueles pensamentos malucos quando tá acontecendo alguma coisa e fica na sua cabeça? Então, a personagem também tem isso. Isso é muito fantástico. Finalizar capítulos com cena impactante, isso eu acho primordial. Na verdade, também acho que foi influência dela. Eu gosto de fechar os capítulos dos meus livros desse jeito. Com, tipo assim, com uma cena do tipo... Sabe aquela cena da... Aquela novela da Globo que ficava tudo preto e branco? Esqueci o nome. Então, eu gosto de terminar meus capítulos desse jeito. Porque é maravilhoso terminar um capítulo assim e a pessoa fica, ai meu Deus, preciso ler logo o restante pra entender isso. E ela faz isso. Então, me identifiquei muito e acredito que eu aprendi com ela sem perceber. Coloquei aqui de novo, descrever pensamentos, super importante. Escrever sobre o que está sentindo em relação a que outras pessoas falaram ou fizeram. Isso é legal também, porque sempre fala. Alguém fez alguma coisa, então ela sempre falava, me senti assim, assim, assim. Porque falaram isso, aí depois não era nada disso. Ou então quando ela faz alguma coisa lá, não vou dar spoiler, e aí ela acha que a amiga dela vai ficar pé da vida com ela, mas que na verdade a amiga dela não fica. Só que ela conta, né, quando você tá lendo, você tá vendo o pensamento dela, que ela tá angustiada da amiga dela ficar chateada com ela e tal. E aí ela acaba dizendo, não foi nada disso. E isso é muito legal, entendeu? Porque a gente pensa esse tipo de coisa. E aí eu fiz tipo como é que funciona um romance adolescente, né? Geralmente. Tem sempre uma mentira, aí uma descoberta interna, uma revelação pública, as consequências e a resposta. Eu ainda não discorri exatamente como é que é isso, mas provavelmente pode virar um vídeo aqui no nosso canal quando eu seguir essa fórmula, tá bom? Mas eu achei isso legal. Agora eu vou falar pra vocês sobre o que eu mais amei nesse livro, sobre o que eu aprendi mais com a Meg, que foi como descrever um beijo. Gente, eu nunca vi um beijo ser descrito desse jeito, sério. Aqui eu coloquei assim, como descrever um beijo, página 107. Chocada, sendo incrível, até eu quero beijar o Tommy. Pra você ver. Eu olhei aqui pra vocês essa cena do beijo, tá bom? Vai ser um pequeno spoiler, mas é porque é muito bem escrita, gente. Eu nunca vi alguém escrever um beijo desse jeito. Eu quero muito escrever uma cena dessa um dia, vamos lá. Página 107 de Pegando Fogo, da Meg Cabot. Mas era como se ele não precisasse me tocar. Cada pequena terminação nervosa do meu corpo parecia estar pegando fogo. Era como beijar uma descarga elétrica ou algo assim. Eu me sentia como se fosse explodir. Imagino que Tommy deva estar sentindo algo na mesma linha, porque depois de um minuto cuidadosamente sem me tocar, de repente seus braços me envolveram e em vez de sentir a frente do jipe contra as minhas costas, ele me levantou e eu sentei sobre o capô. E ele estava meio que entre minhas pernas. Eu já tinha passado meus braços ao redor do pescoço dele. Isso era tudo que eu podia fazer para evitar passar também as pernas em volta da cintura dele. Tudo que eu conseguia pensar era, agora isso é um beijo de verdade.
Seth nunca tinha me beijado daquele jeito antes. Nem Eric, era quase como se Tommy tivesse praticado aquele beijo ou algo assim. Pra você ter ideia de como foi. Pra você ter ideia de como foi. Algo assim que eu falei. E quando ele continuava me beijando e eu continuava beijando ele de volta, me ocorreu que era realmente verdade. Tommy Sullivan realmente era esquisito, mas tinha a melhor forma que um cara podia ser. Cara, olha só, isso é fantástico. Por quê? Você consegue imaginar a cena dela beijando? É porque tem outras coisas na frente, né? Que ele pega ela, encosta no capô do Jeep e tudo mais. Mas além de mostrar a cena dele se beijando, não fala só, pronto, se beijou. Não. Fala aonde estava a mão, como pegou, o que ela estava pensando. Isso é muito lindo. Essa mulher é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Se você também gosta da Meg Cabot, por favor, compartilhe aqui comigo. Vamos conversar, vamos trocar figurinha, porque eu sou apaixonada por essa mulher. Essa foi as poucas coisas que eu aprendi com ela nesse livro. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, curte, comenta, que eu vou trazer mais livros desse jeito, a gente analisando e aprendendo mais com esses escritores maravilhosos. Tá bom? Um beijão e até mais!